Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix Saúde, programa elaborado com muito carinho para você que se preocupa com a saúde e que gosta de estar bem informado. Com informações precisas de profissionais capacitados e também qualificados, nós esperamos proporcionar uma melhor condição para você, telespectador, que se inspira a ter uma vida mais saudável. Esse é o nosso principal compromisso aqui, informar para transformar. E o tema de estreia do Pix Saúde é ansiedade, que por sinal é considerada um dos males do século e pode desencadear tantas outras patologias. Para você ter uma ideia, segundo a Organização Mundial da Saúde, 33% da população mundial sofre de algum transtorno relacionado à ansiedade, o que representa cerca de 264 milhões de pessoas no planeta. No Brasil, o número chega a 9,3%, ou seja, quase 19 milhões de ansiosos no país. Agora, para falar sobre o assunto, nós recebemos com muito carinho a psicóloga Denise Abreu, de Garopaba, em Santa Catarina. Denise, seja muito bem-vinda ao Pix Saúde. Obrigada, Andréa. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho. Nós é que agradecemos, em meu nome, em nome de toda a equipe do Pix Saúde, muito obrigada por estar aqui com a gente. A Denise, que além de psicóloga, ela é especialista em psicodrama, em neuropsicopedagogia e também psicologia jurídica. É um bocado de formação, né, Denise? Que bom, parabéns. Seja mais uma vez muito bem-vinda. Obrigada. Nosso tema de hoje é pertinente e, como eu falei aqui na abertura, é considerado um dos males do século. Para a gente começar, então, defina o que é ansiedade. A ansiedade, ela hoje em dia, assim, é até um pouco banalizada na forma como se fala, né? Os rótulos no gerais dentro da saúde mental, né? Mas como a gente vive numa sociedade que o tempo inteiro está acelerando a gente, né, para cumprir metas, fechar prazos, horários, comparações, a ansiedade é como se fosse aquele aceleramento de tu te preocupar de forma excessiva com coisas que são rotineiras da vida. Nem né? toda ansiedade é considerada uma patologia, né? Não, eu esperar por algo especial vai me trazer uma ansiedade gostosa, uma ansiedade saudável. Por exemplo, a estreia aqui, estamos estreando hoje o Pix Saúde, né? Exato. É um novo desafio profissional. Que traz uma ansiedade gostosinha, né? Então, menina, nem dormir. Ó, já tem prejuízo de saúde. Ó. Então, vira patologia quando a gente começa a ter prejuízos na saúde. Né? Tudo bem tu ter tido, né, uma noite sem um sono legal, porque era a estreia, mas imagina se no teu trabalho, tudo que envolve o teu trabalho, todos os dias tu começa a ter dificuldade de dormir porque tu está preocupada com o teu trabalho. Porque a ansiedade começa a te tirar o sono. Imagina se no teu trabalho, todos os dias, tu começa a comer de forma exagerada, porque o teu trabalho começa a te deixar ansiosa e tu acaba descontando isso na comida, né? Ou tu tem dificuldade de acordar porque tu quer fugir da realidade ali, então tu acaba dormindo demais porque tu não quer, né? Então, tudo que sai do normal, do padrão daquela pessoa, porque né, o normal é muito singular, mas tudo que sai dentro daquilo que era o comum para aquela pessoa, era o natural daquela pessoa, tudo que começa a tirar a saúde dela, de alguma forma, atrapalhar a saúde dela, começa a virar patologia. Então, quanto mais cedo a gente começa a identificar os sintomas da ansiedade, mais fácil fica de a gente conseguir ajudar essa pessoa, né, a lidar de uma forma mais saudável com isso. Né? Porque... E como diagnosticar esses sintomas? Dentro da ansiedade e no geral, né, tudo que está dentro da questão da saúde mental, eu falo que o principal para a gente diagnosticar é aquilo que eu vejo que eu estou saindo do que era comum em mim. Né? Tudo aquilo que muda o meu comportamento, que até então para mim era um padrão saudável. Né? Esse é o principal sintoma. Esse é o principal, tu começar a prestar atenção que eu percebo que para ir para a faculdade eu fico, a minha mão começa a suar, meu coração acelera, eu fico pensando muito como que vai ser chegar lá, como que vai ser. Né? Tudo aquilo que começa a me tomar muito tempo e me trazer muita preocupação. Você falou
que também um dos sintomas pode ser o comer de forma exagerada. De forma compulsiva, digamos. Pode ocorrer o contrário, também a pessoa perder o apetite? Pode. Na verdade, assim, os sintomas, eles vão se manifestar de várias formas, além do pensamento, no comportamento da pessoa, né? E eles vão se manifestar de acordo com cada pessoa, é bem individual. Algumas pessoas vão comer demais, outras vão comer de menos, umas vão ficar nauseadas, até, né, a ansiedade vai trazer náusea, não vai conseguir olhar para a comida, não vai querer comer. Uns vão dormir demais, outros vão dormir de menos. Uns vão falar demais, outros vão falar de menos, porque vão ficar com a mente meio acelerada em silêncio. Uns vão ficar com a mente acelerada e falando. Então, é muito singular a forma como vai se manifestar. Mas o que se manifesta sempre é algo além do que era o padrão daquela pessoa. E sempre, para se tornar patológico, sempre é algo que começa a tirar a saúde dessa pessoa, começa a trazer prejuízos para a rotina e para a saúde dessa pessoa. Porque essa pessoa fica tão acelerada, às vezes, que ela não consegue se conectar com o que está acontecendo em volta dela. Ela fica tão acelerada, às vezes, preocupada, que ela não vai conseguir ter uma refeição decente, né? Ou ela vai comer demais ou ela não vai comer. Ela não consegue dormir bem, né? Porque ou ela dorme demais ou ela dorme de menos. Então, tudo começa a atrapalhar a rotina de um jeito que daí acaba afetando, né, tendo prejuízos na saúde em outros pontos. Imagina uma pessoa que acaba descontando na alimentação. Ela pode ter vários problemas de saúde em função disso, né? Vou citar uns básicos, né? A obesidade, né, hipertensão, enfim, tem várias coisas que podem acabar, né, desencadeando por causa dessa descompensação ali, né? Então, a gente começa sempre a olhar os sintomas. Tanto que a maioria das pessoas acabam procurando a primeira ajuda pelo sintoma, não pela causa. Né? Primeiro as pessoas vão no médico, eu estou com o coração acelerado, acho que estou com algo no coração. Né? Vai no cardiologista primeiro. Uhum. Aí o cardiologista fuça, vê tudo, não, é emocional isso aí, vamos procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Aí a pessoa procura outro profissional para olhar, né, para aqueles sintomas ali. Quando vai no psiquiatra, por exemplo, ele vai medicar os sintomas, né, que é o que está aparecendo. Se é o sono, se é a fome, se é a letargia ou se é o aceleramento, né? Ele vai tratar o que está aparecendo. A gente fala que é a pontinha do iceberg que fica para fora ali, né? E aí, quando esse paciente, essa pessoa, procura um psicoterapeuta, né? Um psicólogo da área da saúde, que vai fazer uma psicoterapia com ele, para trabalhar o autoconhecimento dessa pessoa, essa pessoa vai mergulhar lá no fundo para descobrir o que está submerso lá, o que é a causa. O que é que está me tirando o sono? O que é que está me atrapalhando a minha alimentação? O que é que está me atrapalhando na minha rotina? Né? Porque são N os fatores que podem levar à ansiedade, sim, né? Sim. Fatores externos e fatores internos. Isso, não tem uma regra, né? Porque o que vai desencadear numa pessoa é diferente do que vai desencadear em outra, mesmo que elas até convivam no mesmo ambiente, né? Sim. Porque são vários pontos biopsicossociais, né? Tem questões que são biológicas, né? Tem questões que são até neurológicas, né? Acho que a gente pode até apontar depois alguns pontos sobre isso. Mas tem questões que são psicológicas e sociais, né? A condição social dessa pessoa, né? Como que é a rotina dela, né? Como que é o dia a dia dela. Essa condição social pode fazer com que ela fique preocupada, acelerada, e isso pode desencadear uma ansiedade. Eu tenho que correr atrás das minhas contas, eu tenho que trabalhar para deixar tudo em dia, né? Tenho tal e tal coisa, compromissos, enfim. Esse acúmulo de funções e de tarefas, né, na vida dessa pessoa já é uma predisposição para que talvez ela possa desenvolver, sim. Então, né? Aproveitando, né, essa tua narrativa, a gente pergunta, a ansiedade, ela é mais comum na mulher ou no homem? E se existe alguma faixa etária a qual ela comete mais as pessoas? A ansiedade, a mulher consegue procurar mais ajuda quando ela entende, quando ela percebe que está mudando a rotina dela. Eu, Denise, percebo que é muito igual nos dois, assim, mas na mulher acaba sendo um pouco mais... Justamente pelo acúmulo de funções? Pela rotina, pelo acúmulo de funções, né? Normalmente a gente tem um número grande de mães solos, que daí tem que dar conta de tudo sozinha, e até as que são, né, que têm companheiros, enfim, a sociedade acaba pendendo mais as obrigações para a mulher. Em pleno século XXI ainda ocorre isso. Sim, ainda ocorre. E são fatores que acabam, né, trazendo preocupações, né? Então tem essa ansiedade, né, que acaba sendo fatores ansiogênicos, né?
Então, eu percebo que as mulheres acabam tendo uma demanda maior, porém, elas buscam mais rápido o tratamento. As mulheres não têm tanto receio e medo de pedir ajuda, né? Já nos homens, como volta para a sociedade, né? Esse preconceito, essa dificuldade, né? Essa coisa de achar que os homens têm que sofrer em silêncio, né? Esse preconceito de se falar sobre saúde mental. Então, muitos homens, às vezes, vão parar para prestar atenção que estão com ansiedade quando vão no cardiologista, porque eles têm os sintomas físicos tão intensos que eles acham que é algo cardiológico. Então, eles primeiro vão lá procurar, porque tem que ser físico. Não pode ser psicológico, né? Até um preconceito, né? De acessar isso, né? Certo machismo. Também, né? E é uma dificuldade social, assim, não se tem muito espaço para falar sobre saúde mental masculina, né? Já não tem feminina, quem dirá, né? Masculina. Então, tem essa dificuldade de eles entenderem o que está se passando, né, e aceitarem essa condição, né? Então, eles acabam, primeiro, tem que ter algo físico muito forte, né, para ir procurar um suporte, né? E gostaria que você falasse um pouquinho sobre a parte neural. Tá. Como que funciona o nosso cérebro quando ele está muito ansioso? Popularmente falando. A parte neurológica, assim, eu gosto sempre de trazer a questão da adrenalina, do cortisol, né, que é essa coisa do medo, do aceleramento, né? Quando a gente produz isso, quando a gente entende que vai atacar ou fugir, né? Essa coisa do hormônio, né, do cortisol mais alto, da adrenalina mais alta. Então, tu imagina um corpo que não vai nem atacar e nem fugir, produzindo isso em excesso. Porque a gente produz isso, né? Lá na época dos homens das cavernas, a gente produzia essa adrenalina para atacar um animal, alguma coisa, né? Para se defender. Para se defender, no geral, né? Ou ataque ou fuga, para defesa, seria isso, exatamente essa palavra. Só que eu não vou nem atacar e nem fugir, porém o meu corpo está produzindo isso demais. Aí tu imagina tudo isso sendo produzido em excesso, acumulado ali dentro, né? E o cortisol em excesso, ele traz grandes prejuízos assim para a saúde, né? Ele altera várias coisas, né, no nosso sistema, assim, né, na parte fisiológica do corpo, na parte endócrina, na parte neurológica, né? Então tem várias coisas que são alteradas, né? E, paralelo a isso, eu acho bem importante lembrar que tem algumas condições, né, neurológicas, né, alguns diagnósticos específicos que a pessoa não consegue lidar com o que ela tem, e esse não lidar com o que ela tem acaba desenvolvendo ansiedade, né? Então, às vezes, uma pessoa tem o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção, né, hiperatividade. A pessoa é uma cabecinha que está sempre tão acelerada, os pensamentos estão sempre tão acelerados, e é uma condição que a pessoa não vai ter esse autocontrole sozinha, né? É uma condição neurológica que ela vai ter isso por si só. E aí tu imagina essa cabecinha tendo que acompanhar a rotina aqui fora, né? Aqui dentro está tudo a milhão e aqui fora está tudo num padrão metódico, né? Isso traz uma ansiedade para essa pessoa, seja ela criança ou adulto, não interessa a faixa etária, assim, né? Porque todos nós somos cobrados, temos responsabilidades, deveres a serem cumpridos também, né? Exato, e aí se tu não consegue se encaixar nisso, isso traz uma preocupação, né? E uma sensação de inadequação até, né? Tipo, e essa sensação de inadequação, poxa, todo mundo está conseguindo, eu não estou conseguindo, o que tem de errado comigo? Essa coisa de ficar se questionando dentro desse padrão de inadequação acaba trazendo, né, ansiedade junto, assim. Dei esse exemplo do TDAH, mas tem vários outros, né? Uma pessoa que tem esquizofrenia, uma psicose. São N's as patologias. Patologias que podem ter essa comorbidade, né? Que pode essa ligação com a ansiedade. Uhum. Por falar em ansiedade, sem ansiedade nenhuma, mas o dever nos chama. Vamos fazer uma pausa agora rapidinho. Denise, peço licença para você. E nós voltamos já depois do intervalo, inclusive com outras perguntas pertinentes para Denise, nossa convidada do PIC Saúde, programa de estreia hoje com o tema ansiedade. Você é ansioso, ansiosa? Tem alguma dúvida? Quer interagir conosco? Fique à vontade. O telefone aí para você participar, o WhatsApp da produção aqui do PIC Saúde é o 48 991 83 6722. Estamos aguardando aqui também a sua participação. Já a gente volta.
Estamos de volta com o Pix Saúde aqui na Pix TV. Para você que está chegando agora, nós estamos recebendo a psicóloga Denise Abreu, que está falando com a gente, conversando aqui sobre o tema de hoje, que é ansiedade. Denise, ansiedade, você já falou que não é só emocional. Ela pode ser física também, desencadeando outras patologias. É isso? É isso também. Às vezes a gente consegue perceber mais, assim, quando alguém está... As pessoas acabam reconhecendo mais que estão tendo, né, sentindo ansiedade ou tendo uma crise mais intensa de ansiedade, quando elas começam a sentir mais os sintomas físicos, né? Às vezes, no dia a dia, a parte psicológica não fica tão evidente de a gente perceber. A pessoa vai perceber quando a mão sua, quando o coração acelera, quando tranca a mandíbula, né? Quando precisa ter, às vezes, um sintoma físico para a pessoa se ligar, né? Conseguir reconhecer, tipo, opa, não estou normal. Não estou no meu padrão, não estou no meu normal, né? Isso. E então, muitas das pessoas acabam se reconhecendo, né? Entendendo o que está sentindo, quando primeiro tem essa reação física, assim, né? Aí sim, depois vão acessar, né, a parte mais psicológica, a parte mais emocional. Muito bem, e agora então chegou o momento de você, telespectador, participar com a gente também. Nós temos algumas perguntinhas. É o quadro Qual é a Dúvida? Vamos então conhecer agora qual a primeira pergunta do nosso telespectador. A ansiedade pode ser adquirida? Ela é contagiosa também, Denise? Quem participa é a Rita Maria de Laguna, Santa Catarina. Obrigada, Rita, pela sua participação. E aí, Dê? Eu acho contagioso uma palavra bem preocupante. Eu acho que o que ela quis dizer ali... A gente traz a questão, né, do contágio, mas eu acho interessante trazer essa palavra para o social. Se eu convivo com, eu entendi que foi mais ou menos isso, se eu convivo com pessoas muito ansiosas... Isso, perfeito. Eu posso acabar me contaminando, né? Eu posso acabar, assim, adquirindo hábitos, né? E me cobrando de uma forma que daqui a pouco, quando eu vou me dar conta, eu também... Talvez não a ansiedade, patologia em si, mas um momento ansioso. Um momento ansioso e pode sim virar uma patologia, porque tu imagina uma pessoa que tem um padrão super diferenciado, né? Ela está muito tranquila com tudo que é dela, com a rotina dela, e de repente ela entra num grupo específico de pessoas, escola, trabalho, família, enfim, um grupo específico de pessoas, e essas pessoas são muito aceleradas, se cobram demais, né? Essa pessoa acaba sim, se ela não se trabalha, né? Se ela não consegue botar os limites dela, ela pode sim acabar, né, adquirindo essas cobranças também, trazendo para ela essas cobranças, que seria né, se contaminando ali, né? Sim. E dependendo da forma como ela acaba adquirindo isso, trazendo para a vida dela, ela pode sim ter prejuízos na vida dela, na saúde dela, né? Então pode sim, Rita, ser contagioso, eu boto as aspas, né? Para que a gente, né? Mas o meio social, né, que a pessoa está incluída, pode sim fazer com que ela adquira hábitos que vão atrapalhar sim a vida dela, aumentando a ansiedade. Obrigada. Temos mais pergunta na tela. Quem participa é a Custódia de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Qualquer situação eu fico ansiosa. A sensação é como se eu estivesse sempre no futuro. É possível controlar a ansiedade sem medicação? Depende muito desse nível de o quanto a pessoa está no futuro e esquece o presente, né? Para ficar sem a medicação. E depende muito do quanto está trazendo prejuízos para a saúde no geral. Mas sim, uma boa psicoterapia, quando a pessoa se conhece, quando ela entende o que é que está fazendo ela ir tanto para o futuro, deixando de estar no presente, pode ajudar sim a não entrar com a medicação. A gente entra com medicação quando realmente não tem como tu administrar aquilo com o paciente sozinho, né? A gente descobriu quais são as causas, o que está trazendo ansiedade para a pessoa, o que está, né, atrapalhando a saúde dela, mas chegou num ponto de que os sintomas físicos são tão intensos que só a psicoterapia não está conseguindo, essa pessoa está sofrendo, né? E não tem por que a gente deixar uma pessoa sofrendo se hoje em dia a medicina está aí para ajudar a gente. Então, assim, dependendo do quanto a pessoa está sofrendo com esses sintomas físicos, a gente escolhe juntos entrar com a medicação. Mas tem pacientes que preferem ir mudando a rotina,
e trabalhando hábitos diferentes na rotina para que baixe, né, essa ansiedade. Né, reconheça bem quais são os gatilhos que trazem essa ansiedade. Quando você fala então, tem que ter uma disciplina muito grande, né, para conseguir cuidar da ansiedade sem entrar com a medicação. Quando você fala em medicação, que tipo de medicação? São inibidores? A gente tem uma gama de medicações hoje, assim, né, de psicofármacos. Tem gente que prefere né, os fitoterápicos, tem gente que prefere, né, os psicofármacos. Dentro dos psicofármacos tem uma gama de medicações que vão trabalhar a ansiedade de acordo com cada tipo de ansiedade e perfil de pessoa. Então, o médico é que vai definir isso, né? Tá? Porque eu preciso saber quais são os sintomas que tu tá tendo, para eu saber qual desses aqui vão se encaixar no teu padrão e na tua rotina. Muito importante, né, você falar isso, até porque não pode se automedicar de jeito nenhum. Não, né? porque pode até piorar, né? Pode até trazer mais um outro problema, né? Então, a importância de ser avaliado pelo médico, até porque ele vai fazer toda uma avaliação médica daquela pessoa, né? Um check-up geral para poder ver direitinho qual medicação vai se encaixar. Né? Porque, como a gente falou aquela hora, uns perdem o sono, outros têm mais sono. Uns perdem a fome, outros têm mais fome. A medicação vai ser avaliada de acordo com todos esses sintomas. Cada organismo é único, e com cada organismo e com a rotina daquela pessoa, né? Eu sou muito acelerado, eu quero desacelerar, né, para curtir o presente. Tem outros que a ansiedade não deixa sair do lugar. Então, eu preciso tomar algo que me faça também estar presente, mas conseguir fazer ações dentro da minha rotina. Então, cada caso é um caso e para cada caso é uma medicação. Né? Por isso que eu falo da disciplina para a gente mexer nisso sem medicação, porque é muito forte, né? Dentro da cabecinha da pessoa, aqueles pensamentos, aquelas crenças, é uma coisa tão intensa que às vezes tu não vai conseguir sair do lugar sozinho, né? E às vezes só a psicoterapia também vai levar um tempo para tu sair desse lugar, né? Eu costumo brincar que é como se tu tivesse amarrado, né? Tu tá aqui amarrado na cadeira. A medicação ela vai te tirar as amarras e a psicoterapia vai fazer tu levantar da cadeira, né? Então a gente precisa ter às vezes os dois trabalhos para poder fazer com que essa pessoa tenha mais qualidade de vida num tempo mais curto, né? Porque ela já sofreu tanto, não precisa continuar sofrendo mais tanto tempo, né? Tá certo. Próxima pergunta. A Dione de Tubarão, Santa Catarina. Obrigada, Dione, pela participação. A minha dúvida é, há alguma relação entre a ansiedade e a depressão? São duas doenças consideradas os males do século. E aí, doutora? Sim, tem relação, porque a pessoa com depressão, né, existe uma cobrança social muito grande. Eu acho que de todas as patologias que a gente tem dentro da área da saúde mental, a depressão é a que mais sofre preconceitos, assim, né? Existe um estigma muito grande de que se tem um padrão para a pessoa ser depressiva, tem que ser aquela pessoa, né, que está triste, que está no fundo da cama, e não, né? Tem depressivos que estão sorrindo por aí, super de boa, camuflando muito bem a dor. E esse camuflar a dor traz um esforço muito grande para dar conta de camuflar essa dor e conseguir conviver na sociedade disfarçadamente, né? Sim. E isso gera uma ansiedade junto, né? E de tu saber que por mais que tu não tenha vontade de fazer as coisas, tu vai ter que se esforçar para fazer essas coisas, né? Então fica aquele duelo ali dentro, né? As pessoas têm uma crença, né, no senso comum de que ou tu é ansioso ou tu é depressivo, os dois não pode. Né? Porque se fala, depressão é passado, ansiedade é futuro, e ou eu estou no futuro ou eu estou no passado, os dois não dá. E tem sim como ter essa comorbidade, né? Teria uma correlação, então. Tem sim como ter os dois diagnósticos, sim, né? E às vezes acaba desenvolvendo a ansiedade e vice-versa, né? Porque às vezes o ansioso sofre muito e perde muitas coisas por causa desse padrão de funcionamento e aí ele acaba deprimindo por isso. E às vezes a pessoa tem a depressão e ter que dar conta das coisas e não conseguir também acaba gerando ansiedade junto, assim. Então, né? Pode sim ter as duas coisas, né? Onde às vezes um vem primeiro e às vezes o outro vem primeiro, né? Não tem uma regra, um padrão, né, para ter essa correlação, né? Muito bem. Temos mais participação, produção, vamos ver? Tem. O Luan de Balneário Camboriú, Santa Catarina, pergunta: o uso exacerbado de celular e redes sociais tem contribuído para o aumento da ansiedade nas crianças? Nas crianças e nos adultos também. Verdade. Porque as redes sociais e o celular, tudo acontece muito rápido, né?
Eu costumo dizer que a tecnologia ela é boa, mas a gente tem que saber usá-la. Exatamente, exatamente. Ela, na verdade, porque muitos a definem como a vilã da história. Não, e tudo que é demais vira patologia, né? Tudo que sai do... Né? Acho que os extremos, né? Ou de mais ou de menos. Exato, é aquela coisa da dose, né? A dose certa é remédio, a dose exagerada vira veneno, né? As telas não são diferentes. A dose certa, ela pode ser uma aliada para a tua rotina. Passou daquela dose, já pode virar um veneno para a tua saúde, né? Eu acho que o lance está em conseguir equilibrar, né? Exatamente. E para equilibrar, tu tem que ter maturidade, né? E as crianças não têm essa maturidade, né? Se um adulto já não consegue ter uma maturidade para ter uma relação saudável com telas, imagina uma criança. Então, sim, é um fator, né, agravante para a ansiedade e outras coisas, né? Do comportamento infantil, por essa questão de ser tudo muito rápido e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, a criança fica fora toda a questão neurológica de estímulos que uma criança tem com essa tela na cara, né? Ali no olho. Tem toda essa questão neurológica, mas também tem essa questão do aceleramento ali. Eu boto o dedo e as coisas acontecem. E quando tiram isso de mim, as coisas não acontecem nessa rapidez, né? Então, isso acaba trazendo ansiedade. E a ansiedade vai trazer vários outros prejuízos para a saúde mental dessa criança, porque ela não consegue lidar com a realidade fora da tela, né? As coisas fora da tela são muito tediosas e ela não sabe lidar com o tédio. Ela não aprende a lidar com o tédio se ela fica muito ali. Então precisa de uma maturidade muito grande para tu ter. E né, esse assunto, só esse assunto por si só, já seria um outro programa, né? Nossa, sim. Porque aí entraríamos numa outra questão que também seria, em alguns casos, a terceirização da educação. Sim. O que se fala muito hoje em dia, né? São os pais terceirizando a educação dos filhos, muitas vezes deixando eles maior parte do tempo livre conectados, quando na verdade a criança deixa de brincar o que é saudável, né? Brincar na rua com os colegas. A gente entende que tem a questão da violência, né? A gente vive num outro mundo, diferente da minha época, por exemplo. Mas, de qualquer forma, esse assunto da terceirização da educação das crianças, envolvendo também as redes sociais, é um problema atual e que renderia muito papo aqui, né, doutora? Sim, daria uma outra pauta. É verdade. Vamos para mais uma pergunta. A última, para a gente encerrar este bloco. A Lúcia de Blumenau. Meu filho tem 8 anos e é hiperativo. Essa condição pode desencadear TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. É isso, né? Você já falou aqui, né, sobre a hiperatividade, que tem sim relação com a ansiedade. Podemos mais uma pergunta, então, já que essa já foi falada aqui anteriormente. Vamos ver se a produção tem aí para passar para a gente. Tem. A Carla de Garopaba, Santa Catarina. Ô, Carla, obrigada aí pela sua participação. A Garopaba, Santa Catarina é a cidade sede da Pix TV. Ela diz: olá, Pix Saúde, olá, é com muita alegria que participo com vocês, a alegria é toda nossa. Ela está grávida do seu primeiro filho. Ela diz que está com 4 meses de gestação e super feliz, a gente imagina, né? A sua dúvida é saber se é normal ficar muito ansiosa nesse período, já que o corpo passa por muitas transformações. Põe transformação nisso, né? É um empréstimo bem caro do corpo. É uma briga de hormônios e muitas transformações internas e externas também. Exatamente. E para sempre, né? Nunca mais volta a ser como era antes. Então, é preocupante, Carla, se uma gestante não tiver ansiedade. Aí a gente vai ficar preocupado. Porque senão ela não está se conectando também com aquele papel ali, né? Que é um papel novo. Já começa pelo... Não menstruou. Opa, será que eu estou grávida? Será que eu não estou? A ansiedade acho que já começa por ali, né? Depois vem o... Dali para frente, só para trás. Tem também a questão de saber o sexo do bebê. Não, a saúde... tem a questão de saber o sexo do bebê, mas saber assim, ó, se tu vai estar saudável para dar conta desse empréstimo do teu corpo, né? Se teu corpo vai dar conta... A mulher se cobra muito dessa gestação. Se cobra e tem muitos medos, né? E é um medo velado socialmente, porque existe uma romantização da gestação e da maternidade. Pois é, daria uma outra pauta para aí, ó, já fica deixa. Sim. Porque é uma das coisas que fazem as mulheres mais perderem saúde mental. Mas essa ansiedade que a gente está falando aqui na gestação, ela acaba sendo uma TAG ou ela é... momentânea? Não, depende muito de como está sendo essa gestação e qual é o suporte que essa gestante tem, né? Não chega a ser um transtorno de ansiedade generalizado, porque para se tornar um transtorno tem que ter outras características, assim, né? Mas tem a ansiedade natural da gestação, que é aquela preocupação de tu estar
Imagina, tu está emprestando o teu corpo para uma criança vir, tu tá gerando, tu tá construindo alguém aqui dentro, tu fica preocupado com parto, o maior medo de todas as gestantes, né? Quando essa criança vai sair dali de dentro, né? Como que vai ser esse parto, como que vai ser, né? São muitos medos, né? E medos que são naturais de se ter. Mas o principal é tu perceber como que esses medos e essa ansiedade estão afetando ou não a saúde dessa mãe. Porque se ela está lidando com esses medos, mas ela está conseguindo dar conta das coisas, né, sem ter prejuízos na saúde, ok. É aquele medo que é bem, né, que é o natural, e é aquela ansiedade que é natural. Mas se ela começa a ter muitos prejuízos na saúde, aí tem casos que algumas gestantes até tomam, às vezes, medicação, né, ou se jogam intensamente numa psicoterapia para poder dar conta, né. Não são todas as medicações que uma pessoa com ansiedade e depressão pode tomar. Né? Então, normalmente tem que ter um acompanhamento bem minucioso com o médico, né? Algumas tiram toda a medicação, né? E fazem só a psicoterapia, e aí já tem aquele baque, né? Porque tu estava acostumada a ter esse suporte medicamentoso e de repente tem que parar. Porque algumas já têm ansiedade e na gestação isso se intensifica, né? Algumas pessoas já têm essa idade, mas a gestação em si, ela acaba desenvolvendo, como tu falou, tem toda a questão hormonal por si só, mas tem todas as mudanças sociais que vai ter na vida dessa mulher, né? E todos os medos em relação à criança. Então, é um combinado de medos e preocupações, né? E além do médico dela, que já cuida da gestação, parte física, essas questões, seria ideal também o acompanhamento psicológico durante esse período? Sim. Tudo favorece, Tudo né? favorece. Quanto mais suporte, melhor. Né? Porque o obstetra, ele vai cuidar da parte física dessa gestante, né? Por mais que ele entenda de saúde mental e ele até possa ter uma noção, porque às vezes ele acompanha mais do que o psiquiatra, né, essa gestante, ele vai ter mais noção né, de como que está a saúde dela em alguns pontos. Mas normalmente é um trabalhinho em equipe, né? Psicólogo, psiquiatra e obstetra, né? A gente faz meio que um casadinho ali para poder dar o máximo de suporte para essa mãezinha, assim, né? Muito interessante, Denise. Inclusive, eu te pergunto, como saber e qual profissional procurar no momento de ansiedade, no momento que eu percebo que eu estou saindo ali do prumo, do meu normal, como você citou antes. Você responde já, porque a gente vai para um rápido intervalo comercial e, na sequência, tem mais Pix Saúde. Estamos de volta com o Pix Saúde aqui na Pix TV. Nosso tema de hoje, ansiedade. Estamos recebendo a psicóloga Denise, que está abordando aqui de forma bem clara, direta, objetiva para você, telespectador, conhecer um pouquinho mais sobre esta patologia que é considerada um dos males do século. Quem nunca, né, teve ansiedade, um momento de ansiedade, foi fazer uma prova, foi fazer uma entrevista de trabalho, enfim, segundo a nossa convidada, até aí tudo certo. A partir do momento que você sai do prumo ou que você sai do seu comum ou do seu normal, aí tem que ficar atento. E a gente pergunta, doutora, a ansiedade, ela tem cura ou só tratamento? Uma vez com ansiedade, sempre com ansiedade? Tem as duas opções, né? Ela tem cura se é algo bem pontual, né, que a pessoa nunca teve aquilo na vida dela, é algo bem pontual e a gente consegue dar conta e ela segue a rotina dela. Mas eu costumo dizer que na sociedade que a gente está, com a quantidade de estímulos que a gente tem, né, normalmente se torna um tratamento, tu vai ter que acompanhar aquilo para sempre. Porque é tantos gatilhos que por mais que tu te conheça e tu resolva os gatilhos antigos, provavelmente vão vir gatilhos novos para te atiçar a tua ansiedade ali, né? Então, a gente consegue dar conta, assim, trazer qualidade de vida para essa pessoa, né? Tratando isso. E eu perguntei antes da gente ir para o intervalo, qual o especialista, né? Uma vez observando que essa nossa ansiedade, ela está, entre aspas, anormal, quem eu devo procurar, qual especialista e se eu vou direto no médico, qual médico, enfim, quem que pode tratar uma pessoa de ansiedade, de TAG? Muito legal a tua pergunta, porque hoje em dia as pessoas procuram vários caminhos, menos o principal, que é aquele que vai trazer de fato, né, um tratamento seguro.
até por preconceito, por não entender direito, né, sobre saúde mental. Então, as pessoas às vezes procuram o livro de autoajuda, isso, aquilo outro, né, e não encaram de fato, né, a doença e o tratamento. O primeiro, né, eu vou ter que puxar um pouquinho para o meu lado da psicologia, eu acho que é tu poder ter um espaço para tu desabafar sobre o que está te trazendo prejuízo, né? Então, a psicoterapia, ela é esse espaço seguro para tu poder falar sobre o que está doendo, sobre o que está te incomodando, sobre o que está te trazendo prejuízo na tua saúde. Segundo, o médico especialista que vai poder cuidar bem da tua saúde mental tem que ser da área da saúde mental, né? Então, o psiquiatra é o médico que vai poder avaliar bem, né, dentro das tuas condições ali, se vai entrar com medicação ou não, qual medicação vai entrar, né, por quanto tempo. Então, os profissionais da área da saúde que cuidam, né, tanto da TAG, da ansiedade generalizada ou da ansiedade em outros níveis, né, seria, né, o psicólogo, o psiquiatra. Alguns neurologistas também têm, né, esse olhar mais cuidadoso, né, e acabam também fazendo essas avaliações e trabalhando de forma muito especial com essa parte medicamentosa, né, com psicofármacos. Mas no comum a gente tem mais os psiquiatras mesmo, né, dentro da área da medicina, né, a psiquiatria é a que acaba cuidando mais. Até tem alguns médicos que têm as duas especializações, né, que conseguem ter esse olhar bem... Né, como que é feito o diagnóstico? Em cima dos sintomas, né? Narrados pelo paciente. Narrados pelo paciente. Né? Não existe um por isso exame Por isso a importância de tu ouvir essa pessoa, né? De tu saber o que ela está sentindo, né? E o que está causando isso, né? E poder investigar direitinho, ver o que é que está trazendo, porque, né, como a gente falou aquela hora ali, né? Às vezes a pessoa chega com ansiedade, ela fala sobre ansiedade. E aí, fuçando ali a vida dela, cuidando, né, olhando, né, tu vê, às vezes tem uma outra coisa. Às vezes ela pode ter um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou só um TDA, só um transtorno de déficit de atenção, que ficou camuflado por ela não ter a hiperatividade no corpo, né, por ela ter só uma hiperatividade mental. Então, parece que é só uma ansiedade. E fuçando, tu vai ver, tem uma outra coisa. Então, a importância de tu ouvir a pessoa, né? Então, a psicoterapia é esse espaço onde ela vai poder falar mais, se conhecer mais, né, entender mais o que é dela e o que é da ansiedade, né, e entender que ela, né, conseguir organizar isso na vida dela, né, e paralelo a isso, tomar ou não medicação, que é uma escolha do paciente, né, e o psicólogo sempre também tem esse cuidado junto com o paciente, né, deveria ter, né, nessas escolhas, mas o principal é tu poder ter um espaço para falar. Tanto para tu entender o que é, até os prejuízos, né? Que às vezes a pessoa nem se dá conta de quantos prejuízos ela está tendo, né, com a ansiedade e o que é que está causando esses prejuízos, né? Então, na psicoterapia, o principal é um espaço para tu te conhecer, né? Em nível de tratamento, como que ele ocorre? Você já antecipou, né, no outro bloco, de que existem medicamentos alopáticos e também homeopáticos, né, mais a linha natural, para tentar equilibrar essa ansiedade no organismo do paciente. Seria só isso ou tem muito mais? É muito amplo? É muito amplo. A linha de tratamento? É muito amplo. Dentro, a gente falou das medicações, né? Mas, por exemplo, tem coisas na rotina dessa pessoa, alimentação, atividade física, né? Então, o tipo de atividade física que essa pessoa vai escolher tem que ser algo adequado que faça, né, esse contato com essa ansiedade. A gente acaba indicando muito yoga, pilates, né, que são coisas que ela vai ter que parar e respirar e se concentrar, né? Ela vai ter que mudar a rotina dela. Então, já estamos indo para a linha... Isso também é tratamento. Isso também é tratamento. Do tratamento, já estou sentindo que a gente está indo também para a linha de prevenção. Também. Quem já tem uma vida, né, regrada, com uma alimentação saudável, com atividade física, dificilmente pode desencadear uma TAG. Não necessariamente, porque às vezes a pessoa pode ter tudo isso na rotina dela, atividade física, alimentação. Porém, dependendo de como isso está encaixado na rotina dela, Entendi. Ela se cobra demais e vai trazer ansiedade. Então, não é uma regra, né? Mas no caso da pessoa que tem ansiedade, por isso que eu digo, isso vai ter que ser incluído como um tratamento mesmo, como algo, né? Eu brinco que a caminhada é uma medicação. Né? Vai lá e caminha tanto tempo. Isso é uma medicação, entende? Que é uma medicação que tu está tomando quando tu está ali caminhando. Né? Vai lá e faz o teu pilates, vai lá e faz o teu yoga. É uma medicação que tu está tomando ali na hora, porque as sinapses que tu tem naquele momento, de conexão contigo mesma,
aquilo boleta nenhuma vai te trazer, né? Então, não necessariamente é uma regra de que quem já tenha uma vida super equilibrada com atividade e alimentação não tenha ansiedade ou qualquer outra né, disfunção, né? Então, agora eu vou reformular a pergunta. Como prevenir a ansiedade? Eu falo sempre que é a gente se conectar com o aqui e o agora, prestar muita atenção no que eu estou conseguindo vivenciar agora. Curtir o presente. Curtir o presente. Passado passou, e vale como experiência, exato, como história, e o futuro, né? Se eu ficar toda hora pensando nele, eu não vou conseguir me conectar com agora. Eu tenho que pensar no futuro, né? Para se planejar. Para me planejar, para ter um controle das coisas, mas desde que isso não me tire a saúde e nem o prazer de estar no presente, né? Porque é gostoso, né? Prazeroso tu tá vivenciando as coisas no aqui e agora. E a sensação que a gente tem é que o tempo está cada vez passando mais rápido, né? Que a gente não tem muito tempo para curtir o hoje, o agora, exato. Mas dá para fazer isso. Exato. E o principal é não se comparar. Eu acho que a regra-chave é tu não te comparar. Porque uma das coisas que mais trazem ansiedade, e aí entra a questão das redes sociais, que as pessoas estão toda hora olhando a vida dos outros ali, comparando, o outro consegue fazer isso, aquilo, outro. Eu não consigo, por que eu não consigo? Bonitas, né? Né? E eu não consigo, por que eu não consigo? Então, assim, não se compara, não cuida a grama do outro, às vezes é mais verdinha, mas é sintética, né? Foca no que é teu, sabe? Faz o que é teu. Não se comparar, acho que é a regra principal para tu poder diminuir, né? As possibilidades de ter ansiedade na tua vida, né? Tá acho certo. Que é o principal. Denise Abreu, psicóloga de Garopaba, Santa Catarina, participando aqui conosco do Pix Saúde, abordando o tema ansiedade, que, como nós já falamos, é um tema muito amplo, né? Ficaríamos aqui horas e horas conversando a respeito e ainda não conseguiríamos passar tudo sobre a ansiedade, né? Que é considerada realmente um dos males do século, mas tem prevenção, tem tratamento, então procure ajuda. Procure a doutora, se assim for, né? Você atende, estamos aqui chegando ao final do Pix Saúde. Gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação, a sua presença. Obrigada, em meu nome, em nome de toda a equipe do programa. E você, a rede social, telefone, fica à vontade aí para deixar seu contato. Eu atendo aqui em Garopaba, na Clínica Ganesha. Minha rede social não tem nome profissional, né? Mas podem me procurar lá que eu vou atender com todo carinho. Tá Delírio, mas se botar Denise Abreu, acho que aparece. E o meu telefone é 48-999 14 3361. Muito bem, como está na tela. Isso. E o Instagram, @_Lírio. Lírio. Isso. Muito bem. E até faz duplo sentido, né? Delírio, uma ambiguidade psicologia. Ali Eu gosto de brincar com as ambiguidades da vida. Muito legal. Denise, mais uma vez, obrigada por estar com a gente pelo convite, aqui na estreia. Pela confiança. E volte sempre, porque temos vários assuntos. Obrigada. Se aproximando aí o janeiro branco, né? Tão falado, que são as doenças mentais, com vários transtornos, toque, a própria TAG, né? Tem tantos outros transtornos para a gente abordar aqui no Pix Saúde, que só está começando. Muito obrigada mais uma vez. E eu quero agradecer a você que esteve até agora conosco. Pode participar à vontade também pelo WhatsApp, deixe suas dúvidas, suas perguntas, sugestões para futuros Pix Saúde. Anote aí 48991836722. Eu quero agradecer ao Rodrigo Matos, direção-geral da Pix TV, por acreditar nesse projeto, embarcar com a gente, e ao nosso diretor de jornalismo, Tiago Pereira, também, por estar aqui sempre nos incentivando a trazer muitas informações para você, porque, como falamos aqui na abertura, nosso grande objetivo é informar para transformar, nos conectar e, de certa forma, transformar, tocar o seu coração de alguma forma. Mas lembrando, nunca se automedique, procure um médico. Encerramos agradecendo muito a sua companhia e com uma frase de William Shakespeare, que tem tudo a ver com o programa de hoje, falando sobre ansiedade. Lembre-se, Deus não fez tudo num só dia, o que me faz pensar que eu possa, não é verdade? Sabe as palavras de William Shakespeare. Muito obrigada e até a próxima.